Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Hoje a gente está aqui de novo. Eu estou com um grande amigo meu na fé aqui, alguém que passou pela minha vida, foi um irmão que o Senhor me deu, tá? A gente se conheceu num projeto, hoje ele trabalha em outro projeto também. Um homem usado por Deus, com uma grande história. Hoje eu trouxe ele aqui para falar um pouquinho, trazer um pouco da palavra para vocês. E eu creio que ele vai falar muito ao coração, aos corações de vocês. Amém? Irmão, bem-vindo. Quero que você conte um pouquinho aí da sua história, traga uma palavra, deixe Deus te usar poderosamente, irmão. Sei que você é um vaso na mão do Senhor. Amém, obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o missionário André Luiz e hoje eu trabalho com dependência química. Eu trabalho estritamente ali com moradores de rua. Eu tenho uma experiência de campo já há alguns anos e o que eu posso dizer hoje sobre esse trabalho, porque é um trabalho incrível, Pastor Ricardo. É um trabalho incrível porque antes de também ser um morador de rua, né? Porque eu também fui um morador de rua, né? Eu nasci criado no lar, como acho que todos, né? Todos eles têm família, né? Eu entrei no mundo das drogas muito novo, então eu conheci o mal do ser humano muito cedo, né? E hoje, né? Eu tenho essa experiência e consigo ali alcançar algumas pessoas que estão nessa situação. E é impressionante, Pastor Ricardo, quantos talentos nós temos debaixo de marquises. É impressionante quanta sabedoria a gente encontra debaixo de viadutos, te pedindo um real na rua, pessoas gritando por socorro, mas não têm o suporte. E tentando aí, junto com outros irmãos, com as outras congregações, com outras entidades, porque entidades que eu falo porque não é só a igreja evangélica que participa desse trabalho, né? A gente tem apoio de diversos outros ministérios, como da maçonaria, a gente também tem é, o nosso projeto, o dono do nosso projeto ele é espírita. Uhum. Por quê? Porque é um trabalho em equipe. Por quê? Porque a mendicância é um problema social, Uhum. é um problema de todos. Então a gente se junta ali, né? E eu que sou o coordenador do projeto e estou presente na vida desses irmãos todo dia, 24 horas por dia, eu acabo conhecendo famílias, eu acabo conhecendo irmãos, eu acabo conhecendo a raiz do problema, eu acabo conhecendo ali, eu choro com eles, eu sorrio com eles, ministro a palavra para eles e eu falo uma coisa para você, irmão. Hoje, esses homens que estão, talvez eu não consiga salvá-los naquele momento, mas eu sei que eu consigo implantar uma semente no coração de cada um. Amém. Eu acho que isso é o importante, né, irmão? Alguém que vai olhar por eles, alguém que vai dar realmente esse rumo. E essa ajuda de toda a sociedade, de todo mundo estar envolvido com isso, eu acho que é muito importante, né, irmão? Porque a gente pensa hoje aí só em algo material, né? Porque realmente é caro, né? Eu conversava com um irmão ontem que ele faz um projeto lá na Cracolândia. Amém. Lá em São Paulo, ele prega dentro da Cracolândia e eles têm também um projeto aí, uma clínica feminina e masculina, e ele dizia muito dessa carência, ele dizia assim, hoje há uma nutricionista, ele falou, a fiscalização vai mais lá em São Paulo, vai mais lá do que em qualquer outro lugar, então eles precisam de um cardápio, precisa de 5 alimentação por dia, e eu falava, cara, e como? Ele falou, cara, é a misericórdia de Deus aí e a ajuda de todo mundo, né? Sobre esse trabalho diário dentro do projeto, né? Eu sou coordenador do Projeto Céu aqui em Rolândia. Tá cada vez mais difícil, não? Eu vou te ser bem sincero, tá? Uhum. Tá cada vez mais difícil. Por quê? Porque as pessoas estão, sei lá, parece que elas não acreditam mais, né? Eu tenho uma grande dificuldade hoje em achar doadores, de achar pessoas que estão interessadas mesmo ali em trabalhar junto, em acompanhar junto, até porque tá todo mundo com muitos problemas. Entendi.
Está todo mundo com muitos problemas. Eu não julgo ninguém por causa disso. Eu trabalho estritamente com a misericórdia do Senhor. Mas, graças a Deus, nós podemos dar 5 refeições diárias, nós temos Ah, água, nós temos glória a luz, Deus. né? E são refeições sensacionais, irmão. Hoje mesmo eu fiz uma carne de porco no forninho lá, é só o ouro, Amém, irmão, irmão. né? E dá para todo mundo, e todo mundo repete, todo dia está todo mundo feliz. Eu tenho condições de dar roupas, eu tenho condições porque na maioria dos casos a pessoa chega só com o do corpo e nem documento. Nós conseguimos tirar a documentação da pessoa, nós conseguimos até encaminhar eles com trabalho depois que eles, Amém, né? amém. Isso é muito O importante. Senhor Jesus está presente em todos os passos do projeto céu, em todos, né? E- E amém, irmão. E assim, eu fui alguém que, graças a Deus, não cheguei a um ponto de rua, mas hoje a gente sabe que a droga, ela é a porta de entrada, né, E irmão? ela está ficando cada vez mais poderosa, irmão. Mas poder. O poder de aprisionamento da droga, ela está ficando cada vez mais, sabe? Agora, eu não sei se é a tecnologia dela que está aumentando ou se é as frustrações do indivíduo na vida que está levando a ele recorrer a certas Se situações, é o distanciamento mesmo, né, né? Porque com tanta coisa, né, maravilhosa que a gente pode estar aí procurando aí no mundo, a igreja, por exemplo, a igreja ali, a comunhão dos irmãos, o cara vai procurar ajuda nisso. Desde quando droga ajuda alguém? Não ajuda, né, Eu irmão? tenho pregado isso para os meus irmãos, toda a ministração, né? E eu sempre tenho falado, irmãos, quando vocês saírem daqui, procurem uma forma, saiam das suas cidades, procurem um trabalho. Irmãos, tem situações que eu tenho até para falar, não voltem para sua ex-namorada, para sua ex-esposa. Por quê? Porque muita coisa já foi dita, Muita mágoa, né? né? Não vai ser bom para você, né? E se você se curar, você cura todo mundo. Você é prova disso. Isso, com certeza. Se você se curar, você cura a família inteira, irmão. Com Foi assim certeza. comigo, né? Eu me curei, a partir do momento que eu me curei, nossa. E eu testemunho para você hoje, pastor Ricardo, que já vem me acompanhando aí desde a minha antiga instituição onde eu trabalhava, que hoje eu tenho tudo restituído. Amém. Tudo, eu Amém. só não me casei ainda, mas eu tenho tudo restituído: família, saúde, É que ministério, Deus está preparando, né, irmão? planejamento. Tenho realizado sonhos, você tem acompanhado minhas postagens, né? Eu estou liberto já tem um tempo, graças a Deus, e eu não me vejo mais nessa vida. É transformador, né? A gente vinha conversando no carro e a gente falava sobre isso, né, irmão? Que quando Jesus ele realmente vem ao encontro verdadeiro, não há mais luta, né, irmão? Não há mais aquele peso. Irmão, hoje sendo sincero com você, eu sinto medo de sentir vontade, mas não há mais vontade. Então, de repente, eu passo por algum lugar, eu falo, Senhor, me preserva, me guarda, porque não há mais em mim aquela, e a gente sabe que é uma luta à dependência química, aquela necessidade de usar a droga, né? A gente vinha até brincando, eu lembro situações que eu tinha que cortar de ruas, porque se eu soubesse que lá tinha uma biqueira já me dava vontade. E hoje não há mais essa luta, né? E é difícil a gente expressar, né, meu irmão, isso para eles e dizer que realmente há um Deus que liberta e que eles possam entender isso, tomar posse e tomar isso como verdade para que Jesus realmente venha libertar eles, né? Irmão, eu uma vez, eu não lembro muito bem, mas foi ali no final de 2021. Estava em pandemia ainda. Eu estava no seminário. Eu acho que era. Um pastor me convidou para ir pregar ali em Cocalzinho do Goiás, que eu fiz seminário do Goiás, né? Uhum. Ali em Cocalzinho. Vamos pregar ali, numa piqueira ali, tem uns homens lá que eu preciso alcançar eles. Eu olhei para ele e falei, negativo. Negativo, irmão. Aí ele, não, mas você é um homem de Deus, você fala bem, você precisa ir lá levar o evangelho para as pessoas. Sim, irmão. Eu preciso, mas eu conheço meus limites. Com certeza, irmão. Isso Eu faz. conheço meus limites. Eu tenho certeza que existe outro seminarista aqui que pode acompanhar o Senhor. Aí ele ficou chateado comigo, mas, poxa, ele precisa entender porque eu vim daquele mundo. Isso. E eu ainda não tinha esse preparo, eu ainda não tinha essa. E para nós é uma luta, né, irmão? No começo. Nossa, Antes de ter realmente essa transformação, que eu acho que é isso que a gente vive hoje, essa luta ela é constante. Eu falava pro irmão aqui que eu
dormia e falava: Senhor, obrigado por mais um dia. Acordava dizendo: Senhor, me guarda mais um dia. Esses dias, irmão, a minha esposa falou algo que, sem querer, ela despertou e me fez entender. A gente estava conversando com um casal de amigos e eles disseram assim: Kelly, hoje você não tem mais medo do Ricardo usar droga? E ela disse assim: não, porque antigamente eu queria não usar, né, irmão? Então aquela luta de querer ficar limpo, querer parar. E eu me lembro que eu brincava muito, eu falava assim: ah, hoje eu vou passar, hein? Pegar uma, e aquela brincadeira que tinha muitas vezes, irmão, que eu não tinha nem vontade. Daquela brincadeira eu terminava a noite usando. E ela falou assim: hoje não, porque há tempo o Ricardo não me diz mais isso. E ela contando e eu ouvi, eu disse: nossa, mas agora eu sei por quê. Porque quando não há mais essa luta, irmão, é muito difícil de você de falar de algo que não é mais presente na sua vida. Você está Entendo, entendendo? eu entendo. Então, quando eu acordava com vontade, dormia com vontade, mas eu lutava contra. Só que agora Jesus vem, eu fui liberto, ele me toca, e eu não penso mais na droga. Eu acordo e durmo sem lembrar dela. Então, automaticamente você não fala dela. É igual eu, pastor. É igual eu. Existe um processo, que é o primeiro processo é de você perceber que quem está errado é você. Com Porque o dependente químico tem esse negócio. Que a culpa é sua, vitimizar, é todo mundo, né? né? Mas a Não, eu partir do usei momento. droga porque minha esposa brigou comigo. Eu perdi o emprego, meu patrão brigou, meu filho não quer ir pro colégio, aquela bermuda que compraram para mim não deu certo. Ele tem esse problema. É, irmão, Mas isso aí é verdade, viu? esse, Você que está é, ouvindo aí, eu tenho certeza que é, Deus está falando com você. aí, então, quando a pessoa, quando o indivíduo, quando o acolhido, não, acolhido assim quando ele já está no programa, né? Mas Aham. quando o indivíduo, ele percebe que a culpa é dele, já alguma coisa aconteceu, Já é um passo, né, irmão? né? E existe também aquele lance, né? Tá, você está procurando a ajuda de um centro de recuperação, por quê? Tem muitos que vai porque a mãe pediu, ou porque a esposa não, a esposa está chorando, ou porque o filho não quer falar com ele, ou porque vai ganhar um presente se ficar no programa de recuperação. Cara, eu conheci um cara que estava lá porque ia ganhar uma moto, né? Ou então, sei lá, uma Irmão, promessa de ó, emprego. eu conheço pessoas que são capazes de fazer isso, viu? Ixi, Mães que são capazes de fazer isso. é o que mais tem, parceiro. Então, a partir do momento que aquele indivíduo ele procura um programa de recuperação, pode até ser acompanhado pelo pai, pela mãe, pela esposa, pelo tio, não sei. Mas quando ele procura um programa de recuperação porque ele decidiu aquilo, já é meio passo. Já é meio passo. Quando a pessoa chega lá em mim, porque lá no projeto, aqui no Projeto Céu, aqui em Rolândia, quando o indivíduo chega lá na minha porta, todo detonado e fala, irmão, eu quero ajuda. Eu sinto mais força nele naquele momento do que quando ele vem todo arrumadinho no carro do familiar, com aquela cara de decepção, perguntando: aqui não pode fumar, não? Nossa, isso aqui não acontece. Né? Aí tal, o cara chega ali, tal, já entra aí. Aí dali ele já começa a primeira fase, né? Que é da abstinência grave, que tem uma abstinência que é a primeira. É a primeira. Quando esses primeiros 15 dias passam, aí a pessoa começa a. Nossa, eu costumo dizer que é quando a fumaça passa. A fumaça. Quando a fumaça sai da cabeça, o cara começa, nossa, que buraco que eu entrei. Não tenho nada, não tenho documento, não tenho família, minha mulher largou de mim, meu filho não quer E saber. quando a ficha cai, irmão. Eu conheci um rapazinho, o nome dele é Nilson. Nilson, desse coisinha, rapaz. Ele chegou lá, HIV, soro positivo. Ele só me falou isso depois de 2 dias. Aí eu falei, não, a gente vai te ajudar. Tá. Com 5 dias ele chegou em mim e falou, ó, quero ir embora. Uai, meu irmão, é problema demais, eu prefiro voltar pra droga. Ah, meu Deus do céu. Ele falou pra mim, eu prefiro voltar pra droga, é problema demais, né? Então ele precisa passar desse primeiro período, né? Depois disso, quando ele consegue passar por esse período, aí ele vai começar a lidar em grupo, porque a droga também causa isso. A individualização. Ela quer, eu digo muito isso, irmão, e eu digo que a droga primeiro é gostosinho, depois ela quer você só pra ela. Isso! Você esqueceu de família, de filho. Irmão, eu lembro
que minha esposa, às vezes eu recaía, irmão, era muito forte, eu ficava 4, 5 dias usando droga. E minha esposa me dizia assim, chorando, ai, quando você tá assim, você só pensa em droga, você não liga pra mim. Irmão, minha esposa chegou já, eu tava mijado em casa, na cama, deitado, porque eu tava assombrado demais para ir no banheiro. E Ixi. ela vinha trocar, e eu não pensava em ninguém, não tava pedindo de novo, sabe assim? Uhum. E muitos criticavam ela, falavam assim, larga, ou... e eu, graças a Deus, o Senhor, ele prepara tudo, irmão. E ele me deu uma esposa aí que, olha, eu tenho que realmente agradecer. Ela dizia assim, eu falava, larga de mim. Ela dizia assim, você não sabe o quão forte eu sou para orar por nós. E eu creio que se o Senhor me deu você, Ele vai te libertar, Ele vai te restaurar. E graças a Deus, hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor, né, irmão? No meu caso, foi minha irmã. A minha Você irmã que comentou comigo meu, já. meu pai já tinha falado desiste, familiares, amigos, marido dela também já tinha falado desiste, mas ela sempre ficou comigo, sempre, sempre, Faz a sempre. diferença, né, irmão? Teve as épocas que ela falou também que eu não quero mais saber de você, não. Chega uma hora que eles falam assim, mas sempre estão ali, né? Ela A sempre teve. gente, eu brinco, eu falo que a gente sempre sabe que há um que a gente pode contar ali, né? Sempre, E, sempre, e, sempre tem. e isso faz a diferença, né, meu Sempre tem. irmão? E hoje eu vejo que esse é o meu papel. Isso. Eu entendo isso no meu chamado, gente. Eu entendo isso. Que hoje eu chego, eu tô com um rapazinho lá de 24 anos. Na verdade, são dois. Eu acabei de encontrar o pai de um, né? Que também não quer se aproximar muito, porque ele tem um histórico de violência terrível dentro de casa, Uhum. né? Mas tem outros que falou, não, eu não quero contato com a minha família. Mas eu achei a família. A família está super preocupada. Ou seja, o inimigo está envergonhando ele. Né? Ou seja, eu acredito que no meu chamado eu sou o elo para aproximar esse tipo de situação. Com certeza, irmão. Né? Eu sou o cara que vai estar ali falando, você não está sozinho. Você tem alguém que se importa. Irmão, sabe o que eu acho surpreendente no reino do céu? Deus, ele nos cura, nos liberta e nos leva aonde o diabo mais nos feriu, nos machucou, para tratar outras vidas. Nossa, isso, isso foi profundo. Isso é real. Quantas vezes, quantas. Eu não consigo esquecer do meu passado. Eu até falo para os meninos, cara, nunca se esqueça os momentos que vocês passaram. Eu lembro de coisas como tá com as mãos tudo cheia de preta, né? Com aquele cachimbo miserável. Você é doido, eu lembro daquilo, misericórdia. Você é Deus é doido. tremendo, né, irmão? E prego isso, gente, olha para o dia que vocês chegaram e olha para como você está hoje. Não importa se é só 24 horas que você está aqui. Já mudou tudo, você já fez barba, já está com a roupa limpa, já está tudo certinho, já mudou tudo. Mas o aprisionamento, não só da droga, mas como o modo de vida que eles aprendem a sobreviver, porque os caras são teimosos, né, irmão? Porque de uma hora para outra, você acreditar num sistema que você não conhece, também é uma forma de aprisionamento. E o diabo ele tenta roubar isso, né, irmão? Se a gente analisar desde lá de trás, ele faz isso, porque quando ele chega para Eva e ele diz assim, ó, o que você pode? O que você tem aqui? Porque ele pergunta isso, o que você pode comer? E ela vai dizer, tá vendo tudo Tudo isso isso aqui, aqui? eu só não posso comer aquilo ali. Tudo isso aqui é como se a gente trouxesse para hoje o inimigo fala assim, o que o senhor já fez na sua vida? Aí você fala assim, ó, me deu casa, carro, restaurou minha casa, minha família, meu casamento. Daí o diabo vai dizer assim, mas o que você não tem? E é tão engraçado, irmão, que a palavra vai dizer assim, ó. Pode ler lá. E vendo Eva. E eu lembro que quando eu li isso, eu dizia assim, Senhor, mas a árvore já estava lá, eles já moravam no paraíso. Por que a palavra foi específica em dizer, e vendo Eva que o fruto era bom, agradável aos olhos, e o Espírito Santo disse assim para meu irmão, toda vez que você der ouvido para o pecado, algo que você não via, você começa a ver com outros olhos. Sabe o que o Espírito Santo me dizia? Sabe quando alguém chega para você e fala, vamos tomar uma, nós brincava sobre isso e dizia, Duda, vamos tomar uma que não dá nada não, e você fala assim, ah, é mesmo, né?
Ou quando alguém chega e fala assim, uma mulher, alguma coisa, você fala assim, vai trair sua esposa. Você faz, não dá nada não, né? E o amigo fala, vamos, velho, não dá nada não. Você faz, é mesmo, né? Irmão, aí, uma coisa que você não via, não precisava, e agora você começa a ver com outros olhos. Porque o pecado é assim. É, A irmão. mesma coisa que Satanás fazia lá atrás, ele tenta fazer hoje com nós, irmão. E é isso que nós precisamos enxergar, né? Essa. Tá em Romanos 3. Tá aqui. Então, em Romanos 3, ele diz que o mal que eu não quero fazer é exatamente o que eu faço. Eita glória! Né? Aqui, ó. Eita Tá, glória! tá bem certo nisso aqui, ó. Né? Mas digamos que a minha mentira faz com que a verdade de Deus fique mais clara. Eita Deus! Irmão, nós vivemos num mundo que é cheio de pratos saborosos. É cheio de pratos saborosos. Eu ando pela rua, eu vejo diversas situações, né? O inimigo tenta colocar esses pratos saborosos para mim dentro da minha casa, né? Tem um pastor lá em Londrina que ele costuma falar que eu preciso muito de oração, porque dentro da minha casa entra um monte de demônio todo dia. Irmão, e é surpreendente. Eu tenho amigos e lá ministrando nos projetos, eu vejo muito é, pessoas que estavam com a vida destruída, agora vão, são curados, são libertos, começam a frequentar uma igreja. E eu sempre, meu pastor diz muito isso: o segredo é estar envolvido, irmão. Tem tudo da igreja? Vai. Só que daí a mãe começa a falar assim: esse menino só quer igreja, para de ir na igreja um pouco. E É, tem uma hora que a gente para, irmão, e fala assim, não dá para entender. Porque a mãe estava chorando até dias atrás, porque o filho estava na pedra, perdido, e agora está brigando com o filho porque ele está indo à igreja. Então, mães, familiares, abram os olhos, é preciso despertar. O diabo tem usado a sua vida. O diabo tem usado a sua vida para você, para tirar o seu filho, o seu marido do propósito. Você tem que se unir a ele, não brigar com ele porque ele está envolvido nas coisas do Senhor. Se envolva você também, né, irmão? o seu apoio é essencial nessa luta. A dependência química ela dá uma solidão na gente tão grande que a gente acaba não acreditando em nós mesmos, Com certeza. né? E eu te digo que quando eu não acreditava mais em mim, o Senhor acreditou, Ele nunca deixa de nos acreditar. né? E eu senti isso. E eu senti foi quando eu acordei debaixo de uma marquise e olhei já com tudo mudado. Porque naquela noite eu orei e falei, Senhor, é assim? Eu tinha droga, eu tinha álcool, eu Oi, tinha Jesus. dinheiro, mas aí eu olhei tudo aquilo e falei, Senhor, é assim. Eu vou acabar assim. Eu tenho família, eu estudei, eu tenho. Nossa, eu estava numa cidade diferente, eu estava pesando 54 quilos, eu estava doente. Eu estava com índice de cirrose, com o meu corpo todo descascado, só meu rosto que não estava descascado ainda. Eu olhei e falei, nossa, vai ser assim. Cochilei um pouco quando eu acordei e eu vi tudo mudado. Eu vi aqueles homens lá naquela rodoviária e bebendo, eu vi o traficante passando, eu fiquei olhando assim, não, eu vou mudar. Então eu prostrei aos pés do Senhor e até hoje, graças a Deus, e daqui para frente é só vitória. Amém, irmão. Nós precisamos tomar posse disso, né? Me emociona, irmão. Eu, graças a Deus, não digo muito que eu louvo a Deus, eu não cheguei a uma situação de rua, mas eu perdi tudo. A droga me tirou muita coisa, irmão. E se você conseguir mais, você Ganhei, lógico que é, ganhei. porque ela tira tudo, dignidade, ela consegue, ela tem um poder de destruição muito grande. E a droga que nós éramos desenvolvidos, o poder de destruição dela é tão grande, e outra, é barata. É barato. É barata, você consegue. E nós precisamos ajudar, né? Eu creio que Deus ele permite muitas coisas, irmão. Eu lembro uma vez eu estava 8 meses limpo e eu caí. E eu não entendia o porquê. E hoje eu entendo. Deus, não que ele queria que eu caísse, irmão. Sendo sincero com você, foi escolha minha. Eu Mas a escolha é fechei, sua. não é verdade? Mas ele conseguiu dessa situação tirar algo de bom.
dessa situação hoje me mostrar. E eu acho que todos nós estamos passivos a cair. E eu digo isso para o familiar, porque eu dizia esses dias para os meus pastores que era essa luta constante, sabe? Essa luta de eu não quero, porque de verdade, irmão, eu não tinha sido verdadeiramente liberto. Então eu não queria usar droga. Então era uma luta mesmo, era algo que me aprisionava. E quando eu caí, todo mundo diz assim: ah, mas de novo. Porque é isso que Satanás quer, né? Nos envergonhar. Só que ninguém sabia a luta que eu estava passando. E hoje eu entendo. Hoje eu levo essa palavra e eu digo a eles: eu entendo o que vocês estão passando. Mas há um tempo e é preciso que vocês tomem posse, porque, irmão, foi uma série de coisas. Eu decidindo mudar, falei: não vou usar. Comecei a orar e não é fácil ler mais a palavra. E Deus ele vai te encaminhando para algo maior, até que um dia que o milagre acontece. E hoje eu digo muito que nós, como ministros do Evangelho, precisamos estar disponível em fé 24 horas por dia. Sabe por quê, meu irmão? A minha fé encontra com a sua fé milagre. Então, Milagre. se eu não tiver disponível e chegar alguém com a fé e eu não estar com a minha fé alinhada com a dele, o milagre não vai acontecer. Sabe por quê? Ontem eu até comentava com um amigo, ele tem um projeto, esse que ele prega lá na Cracolândia, e o nome do projeto dele é Da Pedra para Rocha. Forte, né, irmão? E eu dizia para ele sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela decidiu e ela entendeu isso, porque quando ela entende isso, ela fala assim: a fé do Senhor, ele está lá disponível. Há um Deus que está disponível para você 24 horas por dia. E ela fala assim: se eu apenas tocar, e agora ela vai, caminho, e a palavra vai dizer que ela toca na orla. A orla é embaixo. Então, se quando ela toca e acontece tudo, a palavra vai dizer que ele pergunta, e Pedro diz: todo mundo te aperta, Senhor. Todo mundo. Então, se ela foi rastejando para tocar na orla, ela foi pisoteada, Ela chutada. passou por diversas dificuldades para chegar até ali. E ela decidiu. Só que a palavra é tão linda, onde eu estava lendo, irmão, e Deus me disse algo tão poderoso. É, ela toca, e Deus vai dizer assim: para, e vai dizer assim: alguém me tocou. E daí os discípulos vão dizer: todo mundo te toca, Senhor. Ele falou: não, não. Alguém me tocou diferente, que de mim saiu virtude, poder. E a palavra de Deus, e o Espírito Santo me disse assim: ó. Eu estava nesse contexto de fé, né, irmão? Procurando uma palavra. E a palavra de Deus diz assim: ó, muda agora, Ricardo. Tira o diferente. Aí eu olhei na palavra e foi como se brilhasse. É como se Jesus dissesse assim, irmão: não, 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 alguém me tocou com fé. Irmão, eu falei um dia desse algo semelhante. Eu falei para os irmãos uma ministração, irmão, nesse momento existem milhares, milhões de pessoas orando. Por quê? Porque é 8 horas da noite. Existem igrejas abertas em todos os cantos do mundo. Mas existe um momento, existe alguém que ora de uma forma diferente, que ora com um espírito diferente, com uma visão, com um sentimento, uma dor, igual essa mulher do fluxo de sangue, que ela rastejou o esforço e tal, e quando ela chegou, é que nem a sua oração hoje. Tem um momento que Jesus vai estar lá do lado direito do Pai dele e vai olhar, ô Pai, Eita, ó o Ricardo lá. Ó. E eita, Deus vai olhar e vai falar, Ricardo conseguiu me alcançar. eita, E glória! eu prego sobre isso. Falo sobre isso. Existe um momento ali, em algum momento, que nem no dia que eu fiz a minha oração, que eu falei, Pai, naquele dia meu coração chorou. Naquele dia foi uma entrega verdadeira. E eu tomei posse, e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu tenho sentido, eu sei que Ele me ouve. Sabe qual foi minha oração, irmão, antes da minha libertação? A minha oração foi a seguinte: eu disse, Senhor, eu não tenho mais nada, mas o que eu tenho eu te dou. E eu disse para o Senhor, eu te entrego o meu vício. Sabe por quê, irmão? Eu não tinha nada para entregar para ele. Quando eu entreguei para ele o meu vício, a palavra vai dizer assim: vinde a mim,
todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra não diz assim: vinde a mim os né? sãos. Então, hoje eu quero até dizer isso para vocês. Se há algo que vocês têm, se você tem um vício, uma debilidade, se algo tem te afligido, entregue isso ao Senhor. Talvez você esteja ouvindo isso e quase perdendo a sua família, ou talvez tenha perdido, e você está achando que, Senhor, não tem mais jeito. Se você tem só um vício, se você tem só uma debilidade, entregue ao Senhor, né, meu irmão? Porque há um Deus disponível para você 24 horas por dia. E outra, você não tem nada a perder. A única coisa que você precisa quebrar talvez seja O orgulho. orgulho, né, de poder um dia se ajoelhar, orar, procurar um poder superior e saber que você não dá conta sozinho. Eu tenho admitido isso o tempo E todo, isso eu Senhor, eu tenho. não dou conta sozinho. Irmão, sabe o que eu tenho mais orado? Que em nenhum momento eu ore e não sinta a presença do Senhor. Porque o dia que isso acontecer, eu sei que há algo de errado comigo e não com ele. Exatamente, quem está se afastando é você. E aí eu vou. A minha oração, quando eu não sinto a presença, ela é diferente. Eu falo, Senhor, me mostra onde eu te desagradei. Sabe por quê, irmão? Se a gente analisar os maiores homens da Bíblia, eles não eram santos. A gente busca essa santidade, claro, mas eles eram íntimos. Se a gente analisar Davi foi alguém que errou muito, mas a todo tempo estava, Senhor, Nossa, eu pequei contra o céu e contra ti. Você entende? Entendia a necessidade, ardia neles, irmão, um temor. Eu não sabia o que era temor de Deus até eu ser liberto. Porque agora, quando eu fui liberto, eu sei que é. Irmão, se eu discutir com a minha esposa hoje, eu chego aqui no escritório, a gente grava aqui do meu escritório, eu chego aqui no escritório e eu tenho que ligar para ela e dizer, amor, me perdoa. Porque aquele temor de Deus e de eu estar fazendo, abrindo uma brecha, ele é tão forte em mim que eu não consigo. Eu brincava, aconteceu uma situação aqui no começo, quando a gente estava reformando. Eu entrei aqui, os meninos estavam fazendo uns comentários e eu fiz um comentário. E na hora o Espírito Santo me disse assim, irmão, isso não te cabe mais. Eu tive que sair daqui, entrei ali no banheiro ali e eu ajoelhei e pedi perdão, porque ardia em mim um temor tipo assim, de ter desagradado ao Senhor, né? E enquanto isso não queimar em nós esse temor mesmo de Deus, não há uma verdadeira libertação. não há, irmão. Não é? Não há uma verdadeira Não. libertação. Enquanto você estiver num pecado e aquele pecado não te incomoda, eu não acredito que você está entregue ainda. Mas a partir do momento que você erra e aquilo você fica, nossa, que aquilo vem te incomodando, aí você ou pede uma desculpa ou não volta a fazer mais, aí sim, aí você. Eu brinco com a minha esposa e eu acho que se tem uma frase que o Espírito Santo mais me diz hoje, isso não te cabe mais, meu filho. E eu já entrego e começo a orar porque eu quero essa proximidade com Deus, porque a presença dele é real, irmão. Ele é real na nossa vida. Nós Nossa, precisamos entender e tomar posse de que ele é real, ele é presente, ele é constante e ele está disponível para nós. Eu brinco, tem uma passagem que mostra a disponibilidade de Deus tão grande. Quando Pedro ele quer sair do barco, né? E a palavra vai dizer assim que Jesus fala, então vem. E ele sai, caminha, e a gente sabe toda aquela situação. Enquanto ele olha para Jesus, ele anda sobre as águas, de repente ele começa a olhar para a circunstância e ele começa a afundar. Só que, lendo a narrativa do texto, você vai ver que Jesus ainda está longe dele. Por isso que ele fica com medo. Só que a palavra vai dizer que a partir do momento que ele está com medo, ele clama por Jesus, a palavra vai dizer assim, e estendendo a sua mão. Então quer dizer que a partir do momento que ele precisou, Jesus já estava ali do lado dele. E é isso que é com as nossas vidas. Sabe que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, e estendendo a sua mão, clame por ele, porque ele vai estender a sua mão do seu lado. Vai ser libertador para você. Ele está preparado, irmão, para resgatar pessoas igual nós. Não é verdade, meu irmão? igual eu vivo isso, pastor. Eu vivo isso. Nesse momento, eu tenho 12 moradores de rua, são 12 homens, fora os dois monitores que eu tenho, que também são pessoas que eu acolhi.
né? Comigo, são 15 homens nesse momento dentro do projeto. Tem hora que não tem um ovo, que não tem uma mistura, aí vem o pessoal da cozinha, "Ô, André, não tem mistura." Eu falo, você acredita? Ale- Aí tem dias que eu falo, aí não tem um sabonete para eu tomar banho. Eu falei, não, não tem sabonete agora. Você acredita ou não? Não, eu acredito. Eu tô sempre ali, pá, porque eu sei. E quando dá no fim da tarde, alguém chega, olha, eu trouxe aqui uma caixa de linguiça, olha, eu trouxe aqui um pacote de papel higiênico, eu trouxe aqui uma caixa de sabonete. Irmão, é impressionante. Deus provê, né, irmão? É impressionante. Como todo mês a água está paga, como todo mês a luz está paga, como a internet que nós usamos está sempre, como a gente tem condições de correr atrás de uma identidade, quando a gente tem. É impressionante como a gente se vira. É o mover de Deus, né, irmão? É o sobrenatural. É impressionante, irmão. A gente, só nas orações. A gente começa e quando a gente toma posse de tudo isso que a gente fala, eu costumo falar que a gente começa a provar do que a Bíblia vai dizer de como o abundantemente mais. Porque a gente conhece um Deus que provê. Irmão, eu falo muito, se a gente analisar, Deus ele cuidou de nós. Porque eu garanto que na sua e na minha vida teve várias situações que nós poderíamos ter morrido. Irmão, já teve situações de eu dever para traficante coisa bastante, 2, 3 mil reais, e eu tá num posto dentro do carro, e eu brinco que na época eu tinha uma Mercedes. Não é um carro que, tipo, é um ou outro. O cara sabe qual que é. Irmão, ele passou assim, ó, na frente do E carro você viu. e não me viu. Armado, você via a arma na cintura do cara. E isso é o quê? É a mão de Deus, porque Deus Se quer. você brincar, tava até falando, deixa eu explicar aquele cara. Você É, entendeu, irmão. irmão? Isso, se a gente não vê a mão de Deus nessas coisas, irmão, eu garanto que tem situações que você deve ter passado por algo Olha, semelhante. eu não vou negar para você, pastor. Tem hora que eu me sinto igual Pedro. Você começa até a afundar, né? Você até sente água aqui na canela, assim. Mas o Senhor vai e fala. Ele estende a mão. Aí Eles ele têm. vem. Nossa, passo voltando ao assunto aqui, nossa, eu já passei por situações terríveis, irmão. Eu já tive uma situação de um cara fazer assim com a arma para mim e apertar e eu falhar. E a Deus, Né? irmão. Já aconteceu, sim, né? Eu acredito que a minha história é meio parecida com a de Jó, né? Vai lá, faz o que você quiser com ele, mas não toca na vida dele. Isso. Eita, ó, irmão. É Deus. Eu acredito nisso, sim. E eu tenho falado isso com os meus irmãos que estão hoje comigo, né? Já passou muita gente por mim, né? Eu já tenho alguns históricos de famílias recuperadas, né? Também tenho pessoas que recaíram, pessoas que me procuram pela segunda, terceira vez e estão lá comigo. Ô, irmão, hoje, se você pudesse dar um conselho para esse irmão que está assistindo esse vídeo agora, essa mensagem, onde ela chegar, eu creio que Deus vai direcionar, né, irmão? Deus, que você pode dizer para esse irmão que está nessa situação de perdição, de rendição, que não está aguentando mais, mas o coração está inclinado para ouvir a voz? O que você pode dar de conselho para ele? Irmão? Olha, você que está aí do outro lado, com problemas semelhantes a esse que nós estamos conversando aqui hoje, problemas que nós passamos, procure ajuda. Existe milhares de lugares espalhados pelo país, não precisa ser na sua cidade, que eu até aconselho mesmo não ser na sua cidade, né, um tratamento fora da sua cidade, mas se não tiver, seja aí mesmo perto, procure essa instituição e procure essa instituição porque você quer mudar. Bem, Não vá para essa instituição porque por causa de um presente, ou porque quer voltar com a esposa, ou porque a sua mãe pediu. Se levar, não sei, mas procure ir porque você quer. Não é egoísmo. Não é egoísmo você procurar ajuda porque você quer se livrar daquilo. Porque se você, meu irmão, se livrar, se você procurar ajuda porque você quer mudar, irmão, quando você se curar, você vai curar toda a sua família. Você aleluia. vai curar todo mundo, irmão. E Candarabas. não fique achando que as pessoas não te amam. Elas só estão cansadas e com medo. Elas estão cansadas e com medo. Né? Então, tente
conhecer mais o problema que você está e procure ajuda. Procure a ajuda de Jesus Cristo, procure o pastor próximo da sua casa, talvez ele conheça um lugar, talvez até ele conheça aqui o meu projeto. Tem diversos ministérios aí que possam estar aí te acompanhando e te dando uma libertação em Cristo Jesus. Amém. Amém? Meu irmão, eu queria que você fizesse uma oração aí para a gente estar encerrando. Não sei se você quer ler uma palavra. Tem liberdade, irmão. Deixa Deus te usar. Irmão, eu estou com a palavra aberta aqui no livro de Romanos, que é um livro que eu gosto muito. Então eu vou ler aqui Romanos 6, eu quero. Não, 6 não. Eu também gosto muito que está em Romanos 12. Só de um, só o primeiro. O primeiro e o segundo versículo de Romanos 12, que diz: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivam as pessoas desse mundo, mas desde que Deus os transforme por meio de uma mudança completa da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a verdadeira vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Toma posse da sua bênção, meu irmão. O Senhor é contigo. Amém. Amém? Fazer uma oração, irmão? Vamos sim. Querido Deus, amado Pai, Senhor Jesus, que Deus, onde essa mensagem chegar, Pai, vai tocando o coração, Pai. Pai, aviva aqui, Pai, o vigor, a vontade, Pai. Aviva aqui, Senhor. Eu sei que há muitos momentos que nós desanimamos, ou que a nossa força ela vem se esvairando, Pai, mas reaviva, Pai, essa força, Pai, que possa arder em nós, Pai, a vontade de te adorar, de levar essa palavra ao próximo, de servir, Pai, porque o que esse irmão faz é te servir, Pai, te servir. Senhor, fortalece ele, realiza os sonhos dele, Pai, abra o entendimento, Pai, que cada vez mais o Senhor possa trazer sabedoria, Pai, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te oro. Senhor, onde essa mensagem alcançar, onde ela chegar, que o Senhor possa direcionar, Pai, corações voltados, Pai, aflitos, que têm buscado, Pai, uma direção, perdido em meio à droga, Pai, à solidão. Pai, direciona esta mensagem e eu sei, Pai, que agora o Senhor já está operando um milagre. Pai, eu te oro, Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, já fez e vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão. Queria agradecer a sua presença. Para mim é uma honra estar com você. Você sabe disso. Você é um cara que me ajudou muito, abriu portas, ajudou a minha família e há em mim um sentimento de gratidão a você, um cara que Deus tem usado, trabalhado, direcionado. Eu vejo muita mão de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Amém? Amém.